Bom, vou até ligar o cronômetro aqui, porque é muita coisa para falar. Tentei resumir a coisa no esqueminha aqui, ver se eu consigo passar as informações necessárias. Enfim, não faz, é um tema assim que faz um tempo que eu me afastei, mas quando fui convidado, recebi o convite para compor a mesa, aí já faz, desde então eu venho refletindo sobre isso, né, tentando me debruçar novamente sobre essas questões que, na verdade, não se encerraram ainda totalmente na minha cabeça. Isso, de vez em quando elas retornam na forma de novas reflexões. E creio que uma das questões, um dos questionamentos que atravessaram minha tese de doutorado foi justamente o que é o ruído, né? E quando a gente vai se debruçando sobre esse conceito, sobre esse termo, a primeira coisa que eu gostaria de trazer à tona é que o ruído ele precisa ser relacionado com o que é som e o que é silêncio, né? Tentando resumir essa relação, que é uma relação complexa, porque envolve um sentido que é objetivo, e o professor Luiz Lopes depois aí vai nos dar, e também o professor Renato, né, vai dar fazer uma, digamos, adentrar mais profundamente nesse sentido mais objetivo, que é o sentido da cientificação do conceito, né, no ponto de vista biológico, neurológico, e também nas formas jurídicas de como o sossego, né, e a relação com poluição sonora vão se dar nas formas institucionais, normativas, jurídicas, enfim. Então, tem todo esses sistemas que são institucionalizados, digamos assim, que é o sentido objetivo do que seja ruído e silêncio, claro, obviamente, mas também tem o sentido subjetivo, que aí é onde a coisa começa a ficar bastante problemática, porque lembro de uma vez, minha mãe, inclusive, está assistindo essa transmissão, ela vai lembrar disso, ela estava indo me deixar de carro na escola e de manhã, enfim, na época da fita cassete, revelei aqui minha idade. E aí joguei lá um som, um CD do disco do Sepultura, Roots, e o primeiro tempo é Roots, Blood Roots, então assim, eu gosto de rock pauleira, e obviamente para mim é som. E eu lembro da minha mãe dizendo, meu Deus, isso aqui é muito barulhento, 7 horas da manhã você escutando isso é estressante e tal. Ou seja, é uma relação que para mim é um som agradável, mas para outras pessoas pode não ser. Então, existe esse lado subjetivo da percepção de como o som nos atinge em termos de reverberação das nossas emoções, sentimentos, lembranças, enfim. Dito isso, eu gostaria de fazer uma pequena trajetória da percepção do ruído ao longo da história da humanidade, trazendo um pouco da perspectiva sociológica. Então, um dado interessante é que o ruído ele atravessa, digamos, eu digo história da humanidade porque a percepção do ruído é uma percepção humana em relação a determinados tipos de sons, né? Então, assim, o dado enquanto o adjetivo negativo em relação ao ruído, ele atravessa praticamente toda a história da humanidade. Obviamente, em algumas situações, em algumas instâncias, ele vai sendo ressignificado ou ressemantizado, principalmente ali no período da modernidade, na transição do século XIX para o século XX, principalmente com a galera ali da vanguardista da música da música clássica, né? Então, ou seja, nesse primeiro momento, historicamente, eu gostaria de destacar dois aspectos. Primeiramente, o ruído ele tem uma relação diretamente com o silêncio, no sentido de que, na perspectiva religiosa, por exemplo, nas igrejas católicas, ali na Europa, quando o padre vai rezar a missa, obviamente qualquer tipo de som se torna ruidoso, porque o silêncio ele é necessário para que haja o ritual litúrgico católico. Isso também aparece muito nas mesquitas. Até lembrei assim que não dá para traçar bem claro esse momento histórico, porque você tem a chegada dos árabes muçulmanos na Península Ibérica, então você tem uma ressignificação do ruído, mas partem do mesmo pressuposto, que é o silenciamento desse espaço sonoro para que a relação entre a entidade física, sujeito, ser humano, possa alcançar a entidade metafísica, que é Deus, através justamente da
do silenciamento, em busca dessa entidade. Então, o silêncio tem essa primeira relação que é de encontro com Deus. Inclusive, nem eu que estou falando, Murray Schafer comenta isso, né, sobre a questão da criação, no ponto de vista da Gênesis bíblica, ou seja, da palavra, antes era o silêncio, da palavra do Criador veio a criação de Deus. Então, a palavra que é o som que traz a criação, né? Ou seja, o surgimento do cosmos, de toda a existência, de tudo que há, na verdade, é a quebra do silêncio enquanto agente de composição, de cosmogonia, digamos assim. Mas é interessante também que, em um determinado momento, passando essa fase aí mais relacionada aos fenômenos religiosos, igrejas, mesquitas e tal, ainda estou situado na Europa, só para situar geograficamente, é interessante pensar que no processo de urbanização, eu já estou falando já de revolução industrial, né? Então, você tem todo um processo de passagem de populações que estavam muito atreladas a, principalmente essa representação religiosa também, mas também as paisagens sonoras naturais. Então, o processo de urbanização é um processo também de transformação da percepção de vários grupos humanos que estavam nessas zonas agrárias e passam a incorporar esses setores agora que são industriais, que são setores urbanos. Então, o processo de urbanização também é um processo de transformação do tipo de experiência sonora que os seres humanos começam a ter. Né? Uma experiência de paisagens sonoras naturais para paisagens sonoras artificiais. Nesse ponto, a percepção de ruído ela se transforma um pouco, porque no âmbito ideológico, do pensamento iluminista, enquanto perspectiva de progresso humano, progresso social, o ruído das máquinas ele não é visto como barulho. Inclusive, não há nem questão de poluição sonora, de proteger o trabalhador em relação ao barulho das máquinas, enfim. Não há ainda esse cuidado que só vai aparecer posteriormente. Mas o processo de urbanização em si ele é visto com positividade, ou seja, o ruído do motor a combustão interna, que é muitíssimos decibéis a mais do que uma carroça, né, com tração animal, ela é vista como positividade, no sentido de a chegada do progresso. Então, há essa percepção. Mas, ao mesmo tempo que se dão as reformas urbanistas, por exemplo, o Barão de Haussmann, ali em Paris, ele começa a arquitetar, planejar ideias do que seja ruído, ou seja, paisagens sonoras ruidosas e paisagens sonoras silenciosas. Nesse ponto é interessante porque isso vai refletir em algo que, mais um pouquinho à frente, eu vou falar que, na minha tese, eu achei muito, muito massa investigar isso, que é o modo como essa relação entre som e silêncio e ruído, perdão, ele vai, inclusive, ser transformado como uma forma de capitalizar ou desvalorizar imóveis, certo? Então, o ruído, a partir dessas reformas urbanísticas, ele vai ser percebido como uma forma de sujeira, de poluição sonora mesmo. Então, começa a haver uma regulamentação de fato, inclusive com a questão dos processos de formação dos Estados-nação, os processos de normatização das relações sociais, enfim, e essa lógica do sossego, né, do bem público, ele começa a surgir. Então, pela primeira vez, o silêncio ele começa a ser objetizado e objetificado como parâmetros, né, de comportamento, inclusive, das relações interindividuais das pessoas. Então, começa também a haver uma divisão, zonas industriais, zonas urbanas. Então, zonas industriais, zonas comerciais, são zonas em que você, inclusive, é permitido maior índice de volume sonoro, né, de decibéis. E zonas residenciais, você tem uma diminuição. Inclusive, a questão também dos horários. Então, tudo isso bem formalizado em legislações no processo de formação desses estados. Naquilo que eu comentei, no ponto de vista da música, a música sacra, inclusive, a música clássica, ela é muito avessa ao ruído, né? Tanto é que se isola em teatros, enfim, é necessário, inclusive, para a contemplação desse tipo de
Esse exercício de escuta é necessário também um certo nível de silêncio da plateia, né? Inclusive os aplausos só eram permitidos ao final da apresentação, enfim, para que não houvesse nenhum tipo de distração sonora em relação aos músicos que estavam ali em sua performance. Então, o ruído ele é visto de forma negativa, inclusive no sentido estético. No sentido estético, ele é uma forma negativa de poluição, assim como isso também vai reverberar na forma como a urbanização vai ser pensada. Só que ali, nesse processo de transição, século XVIII, XIX e XX, há uma modificação, principalmente com o movimento romântico, né, a modernidade, começa a haver um diálogo também com as manifestações populares. Também existe essa relação de classe, certo? Que vai ser trazida para o nosso contexto atual de uma forma muito mais abrupta. Então, o ruído passa por um processo de ressignificação, outra vez, mas desde o plano subjetivo agora. Ou seja, o romantismo ele não foi muito bem visto, né? Como todo movimento vanguardista, ele não foi muito bem visto porque alguns puristas observavam aquilo como sendo uma forma de contaminação, trazendo, por exemplo, uma grande quantidade de instrumentos percussivos que têm muito mais a ver, estão muito mais atrelados com manifestações de cunho popular. Ou seja, pandeiro, enfim, tambores. A bateria é um instrumento que vai nascer na transição do século XIX para o século XX, e na verdade, era um objeto que era dado de presente para a galera brincar, enfim, porque tinha essa conotação de ser um instrumento barulhento. Então, ou seja, houve um embate, obviamente, em relação de classe social, na percepção de como as classes sociais percebiam ruído, silêncio e som. Então, isso passa por um processo de ressignificação e o ruído passa a ser, de uma certa maneira, incorporado às artes, não mais somente a música, mas as artes sonoras como um todo. Então, você tem toda uma profusão de novas estéticas artísticas sonoras que utilizam, inclusive, os sons dos maquinários da indústria pesada para compor essa sinfonia de ruídos, como diria o Schaeffer, para mostrar, bom, se a arte expressa aquilo que nós somos em termos de sociedade, então nós temos que utilizar os sons que a sociedade produz, que é justamente o som que é um som que eu gosto muito desde criança, chega a me dar um arrepio, talvez o professor Luiz Lopes possa me explicar por que isso, mas não é um sentido de... É prazeroso, mas também dá uma certa agonia, uma certa aflição, que é aquele ranger do portão quando está oxidado ali. Então, isso começa também a compor essas construções estéticas sonoras, que vai dar também, agrada a uns, desagrada a outros, por esse sentido totalmente subjetivo. Eu já falei como eu gosto muito, né, o rock digamos, um pouco de sujeira que se traz. Jimi Hendrix, na época, não tinha, por exemplo, amplificadores, né, valvulados e tal, como temos hoje. Então, o que ele fazia? Ele ligava os amplificadores no talo, no máximo, e aquilo distorcia, porque o alto-falante não conseguia reproduzir aquilo de uma forma límpida. Então, a guitarra distorcida nasce justamente dessa necessidade de enaltecimento, de fato, né? Trazer o ruído como uma forma de expressão, inclusive dessas, que era também uma forma de expressar todos os problemas sociais que estavam ali latentes em relação aos processos de urbanização em toda a Europa e, obviamente, um pouco mais à frente, no caso da América Latina também, e o Brasil especificamente. Beleza? Então, vamos lá. O que mais que nós temos aqui? Beleza. Aí, na parte da objetificação, eu já estou falando chegando ao século XX, um processo que obviamente, a ciência começa a ditar as normas aí sociais, né? Esse processo de cientificação das relações humanas como um todo, e, obviamente, é um processo de caracterização do ruído enquanto efeito fisiológico, né? Efeito fisiológico nos seres humanos, e, posteriormente, hoje em dia, se fala também em ecologia sonora, né? A questão da poluição lumínica também, a questão da iluminação dos postes, que dificulta o sono dos pássaros à noite, enfim, já existe toda
todo um debate em relação ao modo como o modo como nós nos tornamos em termos de sociedade tecnologicamente avançada e como isso está acarretando sérios problemas, inclusive no comportamento dos nossos semelhantes da natureza. Então, o ruído passa por um outro processo, ou seja, estudos sociológicos, antropológicos e principalmente a galera da neurociência, fonoaudiologia, começam a cientificizar, a palavra é difícil, a questão do ruído enquanto efeito na fisiologia do corpo humano. Isso também vai trazer embates para, por exemplo, a saúde do trabalhador. Então, você tem processos de novos arranjos trabalhistas, né, legais, legislativos, em relação a essas questões, que é a questão da melhoria do ambiente de trabalho, enfim, inclusive da qualidade de vida nas nossas próprias cidades, nas malhas urbanas. Mas é interessante pensar o seguinte, quando eu estava lá fazendo as pesquisas e tal, e aí fiz o que eu poderia chamar de etnografia sonora, gravei muitas horas de... Na verdade, foram 4 cidades, né? 2 cidades aqui na Paraíba, 2 na Espanha. Na Espanha foi Granada e Málaga, são cidades relativamente parecidas em termos de arranjo de malha urbana, enfim. E Campina Grande, na Paraíba, e João Pessoa. Então, gravei, procurei gravar nos mesmos horários para em fins comparativos, né? Na verdade. E foi bem interessante fazer certas comparações em termos também de níveis de volume sonoro do trânsito, até mesmo durante a noite, enfim. Mas também perceber, além de perceber continuidades, perceber também rupturas. Obviamente, como as duas legislações, né, são bastante parecidas nesse sentido, mas você tem, no sentido objetivo, ficou muito claro que, obviamente, pelas legislações serem muito parecidas, a coisa ficou mais relativamente tranquila, né, de fazer o estudo comparativo. Mas o mais legal foi fazer o estudo comparativo nos sentidos subjetivos, né, mesmo atrelados a essas legislações. Por exemplo, quando o uso da buzina, então, se você pega as leis de trânsito, você tem uma regulamentação para usar a buzina, né, na via urbana. Mas é interessante como nós ressignificamos a buzina, né? Então, se seu time de futebol ganha, você sai no meio da rua, 13 ganham, a Campinense ganha, a galera sai buzinando, ou seja, é meio que há uma suspensão, né, da legislação, porque naquele momento de efusividade, de comemoração, enfim, de alegria, as pessoas buzinam e tal, e está tudo bem, não há nenhum problema muito grave em relação a isso. Então, esse tipo de ressignificação, ela foi extremamente interessante para mim, no sentido de entender como o ruído ele passa a ser, inclusive, aí como eu comentei logo no início da minha fala, inclusive quando eu fui avaliar as propagandas de imobiliárias em relação aos condomínios horizontais. Foi muito interessante analisar não só os discursos, mas também as imagens, né? E é muito interessante você perceber que a paisagem sonora natural, ou seja, a tranquilidade, o silêncio, enfim, ou seja, esse distanciamento dos centros urbanos para esses condomínios horizontais, enfim, ele se torna símbolo de status social. Então, nesse sentido específico, você valoriza o imóvel se ele está numa área residencial barulhenta ou não. E, nesse caso, é interessante que nós temos um termo aqui na Paraíba, acho que talvez vocês devem conhecer, é que, geralmente, a galera que faz muito barulho, a galera chama de mundiça, né? É a pessoa que é amundiçada. É amundiçada. Ou seja, isso tem uma conotação de classe social. Então, por exemplo, se você bota um paredão, mas você está em um determinado bairro, né, um determinado status social, e aquilo, obviamente, ele é aceito pelos vizinhos, pela comunidade como um todo, tá tranquilo. Agora, se o cara está num bairro, numa situação de pobreza e tal, enfim,
esse tipo de ruído, falar alto, ou seja, gesticular com certa fusividade, isso é tido como sendo característica de gente amundiçada. Então, tem também essa característica de relativizar o ruído. Isso é interessante para mim, que foi interessante para mim pensar, por exemplo, a questão dos escapamentos, que é uma questão que eu acho que é bem problemática na nossa sociedade, no caso, nas vias urbanas. Então, isso também já extrapolou as regiões fora as regiões, certo, beleza, as regiões rurais, né? É que, dependendo do tipo de moto que você estiver conduzindo, aquilo vai ser símbolo de status social ou vai ser tido como poluição sonora, mesmo que a legislação entenda que ambos sejam, né, existe uma limitação para a produção de determinada quantidade de decibéis, mas na questão subjetiva aquilo vai ser reinterpretado, trazendo à tona uma relação que é de classe social. Nesse ponto, aí eu vou para os finalmente aqui, já que o tempo se esgota, eu uso um termo que é o termo conceito, na verdade, sociológico, para entender todas essas relações, que é o conceito de violência sonora, que é no sentido de que, quando se produz determinadas quantidades de decibéis, eu acho que aí o professor Renato vai entrar nessa parte mais específica da legislação, é que há uma invasão do espaço privado, ou seja, há uma invasão do espaço privado, há uma violação do espaço privado através da produção de sonoridades que seu vizinho, ou a igreja, enfim, um cara que passa com carro, ou a mesmo escapamento de uma moto, enfim. Então, há uma violação da esfera privada através da composição de um campo sonoro, que eu denomino de campo sonoro, que invade o espaço privado do cidadão e, obviamente, atrapalha a sua vida, dependendo do nível de ruído, atrapalha, inclusive, os nossos próprios pensamentos. Então, acho que essa era a questão que eu queria destacar ao final. Hoje nós temos uma relação de ruído em que ela também se transforma, eu trabalhei isso depois em um trecho da tese, que é a questão de que se transforma também numa performance, uma performance, gritar no púlpito. Nós vemos aí como isso está bem colocado na forma como a fala de alguns políticos são postas, ou seja, se impostar e falar, gritar, ou seja, a violência sonora, como também um processo de silenciamento dos demais. Então, falar alto, produzir um determinado nível de decibéis, que possa proporcionar o silenciamento dessas outras entidades. Isso traz um problema gravíssimo num país que busca estabelecer um espaço público em que haja mínima condição de diálogo, ou seja, escutar o outro passa a ser uma condição praticamente impossível. Obrigado, desculpe se eu passei um pouco do tempo, e era isso. Obrigado.